Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando aqui com essa live do reunião da Culto da Família, aqui da comunidade evangélica Iavé Church. Só que nós estamos um pouquinho atrasados, né? Chegamos a mais. Vamos estar exaltando aqui o nome do Senhor. Queria convidar você para estarmos falando hoje sobre obediência. E o tema hoje é obediência demorada é desobediência. Queria convidar você para estar compartilhando essa passagem nesta noite. Vou falar sobre Abraão, que é o nosso patriarca na fé, e algumas experiências que nós podemos ter com a vida de Abraão e de seu filho Isaac. E hoje eu fui abençoado quando no Facebook eu tive ali o prazer de ver um antigo companheiro de ministério, né, que congregávamos no mesmo ministério durante 3 anos nesse ministério, e agora esse irmão, um casal, foi para um lugar, né, onde nós viemos de lá, eles foram para lá, na Baixada Fluminense, foram lá servir o Senhor, morar e servir o Senhor. Irmão Wellington, a senhora, sua esposa, Deus abençoe ricamente. E vou falar alguma coisa a respeito disso aí também. Vou ler aqui o trecho de Gênesis capítulo 22, eu convido você a estar participando, convidando alguém, compartilhando. Com certeza Deus vai falar com você nessa noite, o Deus que é fiel vai estar falando com você nessa noite, ok? Então vamos estar lendo aqui Gênesis 22, do 1 ao 5, que diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaac, esse é o tema, é o texto, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu-lhe lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos, e olhou, e viu um lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e meu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Grande Deus, eterno Pai, te louvo nesta noite por tudo que tu és, peço, venha abençoar, Senhor, leitura da sua palavra, abençoa para as nossas vidas. Estamos irmãos que estão agora do outro lado, a compartilhar, a estar ouvindo, a participar, Deus. Que nessa noite o teu Espírito venha tomar esse momento e abençoar segundo a sua misericórdia. Nós temos fome e sede de ti. Te louvamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Queria te convidar, mas a estar participando e dizer a você que a obediência demorada é desobediência. Porque o que Deus quer, vale a pena, irmãos, entenda bem, vale a pena nós obedecermos ao Senhor nosso Deus. Vale a pena. E aqui Deus tem um diálogo com Abraão e deu uma determinação para Abraão. E eu queria falar isso para as nossas famílias nessa noite. Porque vale a pena, irmãos, estarmos agradando a Deus com a nossa atitude, com a nossa obediência. E interessante aqui, irmãos, que os irmãos conhecem a história de Abraão. Abraão é o nosso patriarca na fé, e Abraão ali, ele tem uma experiência de ouvir Deus falando com ele, e Abraão, ele recebe a ordem do Senhor: sai da tua casa, do meio da tua parentela, a uma terra que eu te mostrarei. Interessante. Deus ia mostrar para Abraão. Ele tinha que obedecer o chamado ali. Ele não sabia para onde ir. Ele não tinha assim: tu vai para Manaus, para Bahia, para os Estados Unidos. Não, ele ia para uma terra que Deus mostra a ele no caminhar. Irmãos, interessante que Abraão obedeceu e foi. Está certo que levou alguns pesos na bagagem, né? Foi seu sobrinho que deu muito trabalho, mas ele foi. Obedeceu a Deus e foi. Poderia alegar: Senhor, mas eu não sei para onde. Não, ele obedeceu e foi.
E interessante que ele tinha um desejo de ter um filho, que tinha um mordomo muito fiel, Eliezer, então ele tinha um desejo de ter um filho, para que fosse seu herdeiro. Mas aí, mesmo sem um filho, ele partiu com sua esposa, seus criados e seu sobrinho, para obedecer o que Deus havia falado com ele. Então, interessante, irmãos, é que passa-se os anos, ele naquela obediência, mas naquela dorzinha interior, e meu filho, porque Deus prometeu um filho para ele. Sua esposa era estéril. E ali já os dois eram avançados de idade. Mas ele estava firme de que Deus iria cumprir o que Deus prometeu. Tem pessoas que param de seguir o Senhor porque já está demorando muito e Deus está sendo infiel com ele. Não, Deus prometeu, o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. E interessante que Abraão, ele caminhando com o seu povo, teve muitas experiências nesse caminhar. Em alguns lugares levantou altar, adorou o Senhor, outro teve que ir para o Egito. E teve experiências marcantes. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para o cumprimento da promessa do Senhor. Quando nasce Isaac, quando eu tiro a esterilidade da sua mulher, Sara, boa noite, graça e paz, irmã Vanessa. Deus tira a esterilidade de Sara, troca o nome de Sarai por Sara e cumpre a promessa na vida de Sara. Nasce Isaac. Agora eles estavam felizes que nasceu Isaac. Antes disso, ele teve aquela experiência com a escrava, nasceu Ismael, e sabemos que isso é uma guerra até os dias de hoje, por causa desse nascimento de um filho, onde ele na fraqueza, desobedeceu. Mas interessante, irmãos, é que quando nasce Isaac, Abraão deposita em Isaac um amor em extremo. Um amor em extremo. Então, quando eu chamo hoje para você refletir sobre a obediência de Abraão, eu não digo nem com relação ao chamado dele, mas com relação ao pedido que Deus fez. Irmãos, tem coisa que Deus nos pede que, humanamente falando, dói. É quando Deus nos pede santidade, nos pede retidão. Deus nos chama do mundo para a sua presença. Ele diz que o santo significa separado. Então o Senhor nos manda andar em santidade diante dele, para que ele possa se revelar cada vez mais para cada um de nós. Mas quando Deus nos chama a santidade, em contrarresposta, temos que abandonar algumas coisas. É isso que às vezes dói. É tirar o Egito de dentro de nós. E aí fica difícil às vezes cumprir ao chamado do Senhor ou andar fiel a Deus, obediência ao Senhor, porque o Egito começa a brigar conosco. O Egito começa a brigar conosco. E aí o que acontece? Deus, ele nos leva a entender, irmãos, que a promessa que ele tem para as nossas vidas é o melhor. É o melhor, irmão. A promessa de Deus para a nossa vida é a melhor, é para que ele possa cumprir através de nós, para que ele possa cumprir na nossa vida o melhor, irmãos. Ele glorificar o nome dele e realizar nas nossas vidas o melhor das coisas que ele tem para a gente. Então o que acontece, irmãos? Deus pede ali, e quando Deus viu aquele amor extremo de Abraão pelo aquele filho que ele teve na velhice, Deus faz uma prova com Abraão. Aí Deus fala, Abraão, aqui no versículo 1. E aconteceu que depois dessas coisas, Deus tentou Deus a Abraão. Quer dizer, experimentou Deus a Abraão. E Deus chama Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor diz a ele, versículo 2, capítulo 22 de Gênesis, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, teu filho, a quem tu amas. É o que o Senhor viu que o coração de Abraão estava demasiadamente focado no filho. Aí Deus, irmão, não pode, entenda bem,
Não é que Deus repudia o amor de Abraão pelo filho, não, é a adoração de Abraão pelo filho. Porque em muitas famílias, irmãos, tem famílias que às vezes, casa-se o primeiro ano não tem filho, segundo ano não tem filho, terceiro, às vezes no quinto, sexto ano. É um projeto da família, amém. Só que tem um detalhe, irmãos, muitas das vezes a família, ela nasce a criança e às vezes começa a se dedicar a essa criança um amor demasiadamente grande e às vezes entra em confusão o casal por causa dos filhos. Tem casais que o filho nasce e a esposa passa mais o filho do que o esposo passa mais o filho do que a esposa. E o que acontece? Aí, o que aconteceu com Abraão? Ele começou a depositar um amor demasiado na vida de Isaac. E o que acontece, irmãos? Isso, Deus prova-nos, como provou Abraão. Deus queria ver a obediência, o amor de Abraão, a sinceridade e a retidão de Abraão. Aí Deus prova ele. Só que tem um detalhe, irmão, repito. A obediência demorada é como desobediência. Porque Deus provou, experimentou Abraão para ver onde estava o coração dele. Imagina a dor de Abraão em pegar o seu filho para levá-lo para ser sacrificado por Deus. Ele tinha que amar e temer muito ao Senhor para isso, irmãos. Aí alguém dirá, mas Deus é cruel. Não, Deus queria provar o amor dele, porque não adianta colocar alguma coisa substituindo o amor de Deus. O amor de Deus é... Não, o amor de Deus, irmão. Deus procura até hoje na terra os verdadeiros adoradores. E às vezes as pessoas deixam de receber milagre em favor de Deus por desobedecer a Deus, por colocar alguma coisa no lugar do amor de Deus. Amar alguma coisa mais do que Deus. Amar alguma coisa demasiadamente, loucamente, mais do que Deus. Aí Deus vai provar. E Deus provou Abraão. E interessante que Deus manda levar. Aí eu imagino que Abraão ali agora, quando recebe aquela ordem, treme a sua carne. E no versículo 3 diz: então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, imagina a dor de Abraão, andou 3 dias para chegar ao lugar da promessa, ao lugar do sacrifício, melhor dizendo. Então, irmão, Deus prova. Obedecer ou não obedecer? Ah, não, agora eu não vou servir o Senhor não, porque está difícil para mim. Não, obedecer. Tem pessoas que trocam, como eu falei, trocam as coisas. Por amor de Deus, troca filho, troca qualquer coisa e não serve o Senhor como Deus quer. Ah, não, minha profissão, não vou abandonar minha profissão para servir o Senhor, não. Primeiro a minha profissão, depois a obra. Não, irmãos. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Nem aquele amor cego, não, irmão. Amor é obediência, amor com temor. É ser grato a Deus a ponto de obedecê-lo, mesmo que a carne doa. Foi o que houve com Abraão. E ali, irmãos, nós veremos de versículos adiante, a partir do versículo 5, no 10 ou 13, o que ocorre quando, no versículo 10 do capítulo 22, aqui de Gênesis, versículo 10 diz assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Versículo 12. Disse então: não estenda a tua mão contra o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, que não me negaste teu filho, teu único filho. Olha a obediência, irmão. Mesmo com dor. Aquele filho que ele teve na velhice. Mas, irmãos, ele mesmo com dor, ele preferiu obedecer a Deus. Deus via a retidão do seu coração. E quando ele... ali, imagina o filho perguntando: pai, Isaac perguntou, uma hora que Isaac perguntou assim: pai, eu estou andando há 3 dias, onde está o cordeiro para o holocausto? Aí ele, interessante, irmãos, ele responde ao filho dele assim, lá no versículo 8, disse Abraão, no versículo 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse:
Esse aqui, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque Isaac andando 3 dias com o pai, em obediência ali também, e carregando lenha. Mas meu pai vai para um sacrifício, está me levando, mas cadê o cordeiro? Aí o filho pergunta ao pai, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Aí no versículo 8 do capítulo 22, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Imagine, aquela resposta para Isaac, obediência, irmãos. Aquela resposta para Isaac foi suficiente. Ele não estava vendo, mas ele creu no que o pai dele falou. 3 dias andando com o pai, carregando lenha, e pronto, subindo aquele Monte Moriá para o sacrifício, ele resolveu perguntar ao pai, onde está o cordeiro do sacrifício? Aí imagina a dor do pai responder aquilo para o filho, seu único filho, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele estava crendo que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício, irmãos. Então a obediência te leva a crer no impossível. Aí Deus honra a sua fé e traz a existência do impossível. Mas tem pessoas que não querem, irmãos, ceder. Não, mas não. Primeiro o meu projeto, primeiro o meu sonho, depois a obra. Não, eu tenho chamado, não, eu sou X, sou Y. Primeiro, meus irmãos, obedeça que Deus é fiel. Deus é fiel. Aí, irmão, Deus espera Isaac e Abraão chegar no local do sacrifício. Imagine, irmão, pegar o seu filho, imagine, amarra sobre aquela lenha e o filho, olha a obediência também do filho, irmão. O pai disse que Deus ia prover um cordeiro, mas o pai foi, me amarrou aqui. Ele não falou isso, ele obedeceu, ficou quietinho, amarradinho ali. E a dor de Abraão, irmão, de até a instância final, de pegar o punhal do sacrifício, era um punhal específico para sacrifício. Ele pegou um punhal, imagine a dor. Quando ele ia sacrificar, o anjo gritou, Abraão, não faça tal coisa. O anjo falou 2 vezes, Abraão, Abraão. Ele fala, Paulo, Maria, Vanessa, Márcio, Antônia, Areta, Jonathan, Igor. Ele fala, ainda hoje, não faça tal coisa. Eu vi o teu amor por mim, vi a tua retidão. Imagine a alegria do coração de Abraão. Quando ele se vira assim, irmãos, ele solta o filho e tal. Quando ele se vira, um cordeirinho amarrado em meio dos gravetos ali, no meio do mato, perdido ali. Ele pega aquele cordeiro e oferece a Deus o sacrifício. Essa é a fidelidade de Deus. Então o que Deus te pede, irmão, nunca é para te causar uma dor a ponto de abandoná-lo, não. Deus te pede para experimentar, para você se conhecer. Não, Deus te conhece, você me conhece. Deus te pede algo, é para ver até onde vai a sua obediência. É para que você se veja no momento em que Deus te pede algo. No momento em que Deus te pede para você dar um passo, para ir, para ficar, para mudar, para se transferir. Deus quer ver a sua obediência. Então hoje, como eu lhe disse no início, eu tive a notícia, né, aqui através do Facebook, do irmão Wellington e a senhora, sua esposa, que recebeu uma direção de Deus para ir morar e congregar na Baixada Fluminense. Estava aqui na Zona Oeste, foi congregar na Baixada Fluminense. Eu louvei a Deus por isso, irmão. Porque há quase 20 anos atrás, comigo e a minha esposa aqui, foi a mesma coisa. Nós saímos da Baixada Fluminense para a Zona Oeste, também obedecendo a direção de Deus. Eu até mandei um texto hoje para o irmão Wellington, grato a Deus, louvando a Deus pela atitude dele, que é difícil, irmão, porque nesse momento de obedecer, muitos acham que, esse cara é maluco, sabe, essa mulher é doida, tá maluco, rapaz? Sair desse ambiente que você, do seu habitat, largar tudo, e o que? Deus fez isso? Tá doido? Então, nesse momento, tem muitas pessoas que fazem até alguém abandonar o chamado. No momento de você obedecer, se para obedecer, tem que fechar seus ouvidos, irmão. Conselhos que vão somar, tu segue, mas conselhos que vão tirar do projeto, do foco, não, abandona. Porque nesse momento são tantas pessoas que vêm e dizem para você, você é doido, não vai não, não é assim que Deus faz não.
E às vezes Deus já falou no fundo do coração da pessoa. Já falou dentro, já deu um chamado, o seu chamado, faz parte do chamado da pessoa. Mas a pessoa às vezes dá ouvido a terceiros, mas não obedece à voz do Senhor. E ali hoje eu glorifiquei a Deus que, né? Quando nós ouvimos ali, né? Interessante nessa passagem de Abraão. Abraão, um homem que não conhecia Deus, né? Um homem pagão, né? Vivia numa terra, e Deus fala com ele: sai do meio da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão, naquele momento, sai dali, abandona e vai para um lugar onde não sabia onde Deus iria mostrar para ele. Só que nessa caminhada de Abraão, aconteceram coisas que, se fosse com você ou comigo, talvez você voltaria atrás. Então, a gente vê aqui que Deus faz promessas para Abraão. Abraão, Sara, já avançada de idade, não podia ter filhos, e Deus faz uma promessa para eles, dá um filho para eles. E aquele filho era tudo para Abraão. Aquela promessa, aquele presente de Deus era tudo para Abraão. E tem um momento agora que Deus faz prova de Abraão. Faz prova de Abraão e manda Abraão ir para um lugar e pegar o seu único filho, o filho que ele amava, e desse para ele, entregasse para ele. Às vezes tem pessoas, né, que elas dizem muito assim: eu te amo, Deus. Eu costumo muito falar isso. Eu te amo, Deus, o meu amor é muito grande pelo Senhor. Tudo bem, você ama, eu amo, mas o amor ele tem que ter uma prova. Tem que ter uma prova desse amor. A materialidade. Uma prova. O que você vai então Deus foi e provou Abraão. Deus conhecia Abraão, mas Abraão não se conhecia. Então Deus provou Abraão. Eu imagino Abraão caminhando, subindo aquele monte, indo em direção àquele lugar, uma caminhada longa, caminhada longa em direção àquele lugar, para cumprir, para obedecer um chamado, para obedecer uma voz, a voz de Deus. E muitas das vezes a gente, olhando para a nossa vida, olhando para a geração, esse tempo em que nós vivemos, não conseguimos obedecer à voz de Deus. Às vezes Deus tem algo grande para a nossa vida, mas sempre a nossa vontade ela vai ultrapassar a vontade de Deus. Sempre a nossa vontade ela ultrapassa, ela quer sobrepor a vontade de Deus. E Abraão ali, talvez ele estivesse até lutando contra ele mesmo. Lutando contra sua vontade. É meu único filho, é o filho que eu amo. Filho da promessa. É o filho da promessa. Mas Abraão ali naquele momento ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Então quando ele sobe para aquele monte, Deus fala com ele e Deus acrescenta assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Interessante, né? Te mostrarei. Por isso que a obediência demorada é desobediência. Você podia falar: não, meu filho, faz isso. Não, o Senhor me deu, agora o Senhor me não, deu, não, né? não vou. Como que pode? Como que pode? O Senhor me deu, agora o Senhor vai me tomar e lutar com Deus, querer lutar contra a vontade de Deus. Sabendo que Deus tudo sabe, tudo vê, tudo pode, né? Deus manda que tem um propósito. Interessante. Então, como o tema é a obediência demorada, é desobediência. Igual aquele filho, para mandar fazer alguma coisa. Tá, depois eu faço. Não, é que é agora. Então Deus, ele chamou Abraão e primeiro obedeceu quando foi para uma terra que não conhecia, e depois obedeceu quando pega o seu único filho. Agora é interessante, irmãos, que Abraão subiu o monte para o sacrifício, o Monte Moriá, levando o seu ídolo, que Isaac por ele era como ídolo, irmão. O amor dele estava extremo sobre a vida de Isaac, como muitos pais hoje idolatram os filhos e acabam com a família por idolatrar os filhos. Só que é interessante que ele sobe o monte, depois de 3 dias de caminhada, com seu filho, que era um ídolo para ele, e desce com o filho, e desce. Então, olha que interessante. Ele sobe em obediência. Ele sobe com o presente que ele recebeu. Mas é interessante que ele sobe com o ídolo, porque o amor dele estava demasiadamente, estava atrapalhando até em alguma parte da caminhada ele ia atrapalhar o relacionamento dele com Deus.
Então Deus falou, vou provar para ele, vou mostrar para ele que ele está amando demasiadamente esse filho. Está colocando o amor dele no lugar do amor que seria de Deus. Aí ele sobe ao monte com o ídolo e desce com o filho, irmãos. Olha que interessante, ele desce com o filho, que agora ele entendeu. Deus viu que ele amou de tal maneira que queria sacrificar o filho, e Deus, não, peraí, não é um cordeiro aí, não faça isso não, eu vi que você me ama. E desce de lá, debaixo de uma unção de pai de multidão. Porque depois Ele passa provou, Abraão provou ali aonde estava o amor dele. Assim como Deus provou para nossa vida onde estava o amor dele, como ele nos ama. Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele amou de tal maneira que entregou o que ele tinha de melhor para resgate da nossa vida. Então entenda bem, a obediência não é um sentimento, a obediência, ela é uma decisão, é uma escolha. Ai, que eu não estou sentindo. Não, é uma decisão. A obediência não é sentimento. É que eu não estou sentindo de fazer. Eu não estou sentindo. Meu irmão, Abraão não sentiu, não. Pelo contrário, pesou o coração dele, mas ele foi. Ele obedeceu. Porque a obediência demorada é desobediência. Então a obediência é uma decisão. Eu decido obedecer a Deus. E a obediência produz maturidade. Porque Abraão, depois daquilo ali, passa-se o tempo. Aí os anjos aparece Abraão, chama ele para fora da tenda e fala, olha para o céu agora. Olha, vê se você pode contar da estrela do céu. Tem um processo, só que às vezes a gente não entende o processo, Deus aí a promessa não se cumpre. Aí, quando eu e você, quando nós não entendemos o processo, aquilo que Deus quer fazer, a promessa demora a chegar. Então, isso aí. Interessante quando você fala, olha para a estrela do céu, vê se você pode contar. Você assim, olha. Deus deu a ele a multidade, seria como a estrela do céu com Maria do Mar, seria uma quantidade de filhos que ele teria. Então hoje ele é o nosso pai na fé, Abraão. Olha quantos filhos na fé de Abraão, no mundo todo. Então uma atitude dessa de obedecer, obediência irrestrita, irmão. Ele obedeceu de maneira tal que mexeu com o coração de Deus, que Deus provou. Porque Deus quando te leva a você tomar uma decisão que abala você, é para você se conhecer, porque ele já te conhece, irmão, já nem conhece. Ele já me conhece, já te conhece. Só que tem momentos que você tem que tomar uma decisão, obedecer. A carne vai doer, o coração vai... Meu irmão, obedeça, porque tem resultado positivo. Deus vai te agraciar, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar como honrou Abraão. Deus depois chama ele para ser pai de multidão, pai de uma geração toda. Então, meu irmão, pai na fé de uma multidão, da humanidade toda. Abraão, nosso pai na fé. Então, entenda bem. Olha como Deus fez com alguém que obedeceu. Então, meu irmão, não relute em obedecer a Deus. Como eu falei hoje no Facebook para o nosso irmão Wellington, eu, mas a minha esposa aqui, tivemos essa experiência de largar a casa. Não conseguimos vender nem pelo valor que era, mas Deus mandou, nós vimos para a Zona Oeste. Veio fazer 20 anos agora, irmão. Doeu. Ouvimos tantos conselhos, não vai, não é assim, não é assim que Deus faz. Pelo contrário, o que Deus falou com a gente, só quem estava no local é que ouviu. Que entendeu. Que viu, que ouviu, nem entendeu, mas a gente não falou para ninguém. Porque o que Deus iria fazer, o que Deus quer fazer na sua vida, quando você fala para outra pessoa, que pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Ele não tem um entendimento que você tem, ou não sabe o que está se passando, ou não está... Você vê que Abraão sobe o monte, mas ele não fala para Sara. Não fala, ele sobe... E nem para o filho. Nem para o filho, ele sobe. Então tem coisas que é você e Deus. Vai abalar sua fé. Ele falou, não é bem assim, olha, vê bem. Aí, irmão, deixa a lógica falar, a fé é abalada. A hora que você começa a racionalizar, com a lógica, usando a lógica para tentar medir uma coisa que é só que tem que ser, que vai ser o resultado de um milagre, que poderá ser resultado da sua fé em Deus e resultado num grande milagre. Se você deixar a lógica falar, não, porque Deus vai fazer assim, porque senão Deus pode... Meu irmão, você vai dar direção a Deus? Não, porque, vê bem, se eu fizer assim, é porque, vê bem, eu imagino, eu penso. Não pensa, obedeça. Obediência, mãe, é uma decisão. Obedecer é uma decisão. Eu vou obedecer. É o que José falou com o povo, olha... Escolhe, pois, aqui eu devo obedecer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe hoje, pois, aqui aos amorreus, ao Deus dos Jebuseus, dos cananeus, dos heveus, e vai por aí afora. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, irmão. Quando Deus falou
com a gente há quase 20 anos. 20 anos 18 atrás. anos, tem 18 anos, vai fazer 20. A gente, Deus falou e vai acontecer, mas só 20 anos, irmãos. 20 anos, não foi 20 dias, 20 anos. 20 anos depois, Deus vem e cumpre a promessa, vem e cumpre aquilo que Ele falou. Vem e cumpre o que Ele falou. Então, às vezes, a gente fala bem assim, mas teve um processo. E nessa caminhada teve muita choro, dificuldade. Muito choro, muita dificuldade. lágrima, Você nem imagina, muita dificuldade. Enganados. Muita dificuldade, muita Mas dificuldade, mas Deus, Ele foi fiel. Deus, Ele foi fiel, como Ele permanece fiel. Foi o que Abraão aqui viu. Abraão, Deus havia pedido algo para Abraão, mas Abraão, ele confiou em Deus. Amém. Então eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito para você. Eu não sei qual é a promessa que Deus falou para você há 10 anos, há 5 anos. Eu não sei. Você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer firme e seus ouvidos sempre postos naquilo que Deus quer falar. A sua confiança sempre em Deus. Não escuta o que um vai falar, o que o outro vai dizer. Não, mas o que Deus falou. A voz do Senhor é mais importante. É o que Deus falou. Porque senão você vai entrar nesse processo de desobedecer a Deus querendo obedecer. Ou então depois eu faço. Ou faz do seu jeito, dando um jeitinho. Não. Tem que fazer do jeito que Deus falou. No nosso caso, por exemplo, irmão, eu faço para a glória do Senhor, porque foi doloroso, irmão, doeu. Nossa casa, tínhamos que vender por um preço, porque não conseguia o valor da casa na época. E tínhamos que sair de lá. Nós não saímos fugindo, não. Não, fugido não. É que nós entendemos que é Deus falando com a gente. Irmãos, o que aconteceu? A nossa casa vendemos por um preço insignificante. Tínhamos feito piscina na casa, cisterna, 9 mil litros d'água, poço artesiano, casa murada, reforçada para construir quartos em cima. Deixamos tudo, porque o Deus falou, Deus é fiel. Tínhamos adquirido um imóvel na pista central do Parque São Vicente, ali na Joaquim da Costa Lima, na Praça São Vicente. Irmão, o coração vai ficar preso naquele imóvel e no imóvel que nós estávamos vendendo. Pegamos pela misericórdia do Senhor e doamos o imóvel para a igreja. Irmão, a história conta que Alexandre o Grande foi um grande desbravador que Deus usou, ganhou muitos povos. Mas a história conta que Alexandre, ele conquistava uma cidade e quando ele partia para outra conquista, ele cortava as pontes atrás dele para não ter que voltar. Aí não tem como voltar. Tem pessoas que querem fazer as coisas para Deus, mas deixa uma carta na manga do casaco. Não, se não der certo, eu busco fulano de tal, eu sou assim com ele, eu sou assim com ela. Não, eu vou fazer assim. Deus mandou, mas é meio arriscado. Aí se não der certo, eu faço assim. Irmão, se Deus mandou, obedeça. Deus é fiel. Não tivéssemos obedecido, irmão, hoje não teríamos aí frutos disso, irmão. Hoje meus filhos casados, graças ao Senhor, com pessoas que Deus colocou em nossas vidas, no caminhar, Deus no caminhar ele vai agregando, irmão, vai trazendo para a sua vida pessoas que fazem parte do projeto dele, para somar no projeto. Hoje nós temos na nossa vida nossos netos, nosso genro Tiago, Daniel, nossa nora Nayara, agora tem o Pablo, a Bruna, nossos netos Alice, Andrezinho, Live. São coisas que aconteceram a partir da nossa obediência, irmãos. A partir de uma decisão. Uma decisão de obedecer. Então é esse conselho que nós damos à nossa irmã Wellington e família. Irmão, fique firme aí onde você está, obedecendo a Deus nessa chamada aí, que você foi para a Baixada Fluminense. Deus vai te honrar, meu irmão. Mais à frente você vai ver o propósito, porque muitas das vezes o diabo continua. No início a gente não vê, não. O diabo continua no nosso aviso, olha, é loucura. Quando eu ouvi uma pessoa falar loucura, você vai largar ministério aqui. Se você for largar tudo para trás, é loucura, não, Deus falou. O ministério não é mais importante do que irmão, ouvir a voz de Deus do que obedecer a Deus. E tem pessoas que recebem promessas, não, que eu vou te dar um ministério, vou te dar a chave tal, vou te dar isso. Aí você retarda o chamado porque alguém te promete. Não, meu irmão, Deus prometeu, melhor a promessa de Deus, cumpre o chamado de Deus que Ele vai te honrar lá na frente. Às vezes, agora você recebe ouro e prata para não obedecer a Deus, aí acaba dificultando, acaba dificultando ou retardando o chamado de Deus. Acaba retardando o chamado de Deus, aí deixa de ver Deus cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Então é muito importante, irmão, obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus, obedeça ao Senhor. Tá?
Seja fiel ao que Deus tem te falado. Obedeça a Deus. Aí Deus vai te honrar, meu irmão. Não deixe que o ouro e a prata atrapalhem você de obedecer o mandado de Deus. Porque você vai ver lá na frente o resultado. Hoje, eu estava vendo os meus netos, Alice, de 7, Andrezinho, de 2, Live também, de 2. Ali eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Glorifico a Deus de ver ali meus netinhos, irmão. Falei, meu Deus, eles não estariam na minha vida hoje se não tivesse obedecido o que Deus falou. Não estariam. E nessa caminhada aconteceram coisas que nos fizeram chorar muitas das vezes. Recebemos ajuda de irmãos. E eu tenho irmãos que de coração. E os irmãos sabem de quem eu estou falando. Tem irmão que a gente é tem irmão que agradecido não tem eternamente, como, não irmãos. tem como. Tem irmãos que eu não vou citar nomes, eu vou ser injusto com o outro, mas tem irmãos que marcaram a nossa caminhada. Irmãos, Deus levantou essas pessoas em momentos que nós precisávamos, momentos de lágrimas. E talvez eles mesmos nem sabiam. Nem sabiam mas do eles projeto. Obedeceram o que Deus falou com eles. E foram instrumento divino do Senhor na nossa vida em momentos marcantes. Então, você que está a ponto agora de abandonar alguma coisa que no momento parece importante para cumprir o chamado de Deus, meu irmão, Deus vai levantar instrumento, Deus vai levantar reis, sírios e açoeiros na sua caminhada para te honrar. Deus vai tirar a sono do rei para ler as crônicas pela madrugada e abençoar a sua vida. Obedeça que Deus vai te honrar. Não fique preso a coisas materiais. Não fique preso a sentimentos de pessoas ou coisas. Não, irmãos, obedeça a Deus, mesmo que pareça que vai doer, como doeu para Abraão. Doeu Abraão quando Deus fala, Abraão. Olha como é que Deus prova Abraão no versículo 1 do capítulo 22. Era Abraão velho, adiantado de idade. Quando Deus faz isso com ele, irmão. Então, no capítulo 22, versículo 1, Deus, aconteceu que depois dessas coisas, Deus tentou a Abraão. Então, Deus quis provar o coração de Abraão. Ele quer provar o teu e o meu coração. Por isso que ele procura na terra os verdadeiros adoradores. Até o dia de hoje, irmão, século 21. Deus ainda procura na terra os verdadeiros adoradores. Então, que você possa, irmão, ter um coração voltado para o Senhor. Então, se Deus te chamou, obedeça, Ele vai te honrar. Não importa. É para ir para uma obra de missões, Deus vai te honrar. Que eu tinha profissão tal, mas Deus falou que eu... Não, se Deus falou, obedeça, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Deus é fiel, meu irmão. O homem que é infiel. Porque muitas vezes a pessoa fica presa em situações e coisas, aí daqui a pouco uma pandemia como essa aí, rouba-lhe oportunidades, finanças, coisas, pessoas. Aí a pessoa deixou de obedecer a Deus e perde, às vezes, coisas que Deus iria multiplicar, ia somar, ia te dar melhor até. Então, vamos orar agora. Talvez teu coração esteja doendo agora para você obedecer a Deus. Você está lutando em obedecer ao Senhor. Não vamos decidir com Cristo não, porque a minha família vai... Quem sabe? Um dia. Então, muito novo, muito nova, cheio de vitalidade. Meu irmão, aproveita que Deus está chamando agora. Havia uma pessoa que falou bem assim... que ele guardou tudo, que ele tinha tudo. Aí apresentava... Faria um celeiro, guardaria todos os meus tesouros, minhas riquezas. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim, louco, essa noite perderão a tua alma. E tu tem preparado, para quem será? Então, às vezes a pessoa começa a juntar tudo, juntar muitas coisas, mas não quer obedecer o chamado de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, e não sabe, irmãos, que Deus às vezes, aquela noite, vai pedir a alma dele ou dela. E aí, muitas das vezes, ficou presa coisas e pessoas e sentimentos do coração que prende a gente. E muitas das vezes, irmãos, é antecipada a chamada da pessoa. Jesus vem. Jesus vem para aquela pessoa. Muito fala assim, ouça há tantos anos que Jesus vai voltar. Não, mas já voltou para muita gente, irmão. Quantos já morreram hoje, irmãos? Para esse Jesus já veio, para essa Jesus já veio. E de repente, você que está nos ouvindo agora e não quer obedecer o chamado do Senhor, Jesus pode voltar para você essa noite. Entenda bem, abra o coração, obedeça a Deus, mesmo que... Obedeça, irmão, Deus vai te honrar. Obedeça, Deus é fiel, Deus vai te honrar. Crê nisso, vamos orar agora. Se tem alguma coisa prendendo no seu coração, para esse Deus provedor, esse Deus Jeová Jiré, realizar na sua vida o que Ele já projetou, vamos orar nesse instante. Coloque isso no altar do Senhor. É uma fraqueza? É uma enfermidade? É alguém da família? Coloque diante do altar do Senhor agora. Vamos orar.
para que Deus possa fortalecer a sua vida, a sua fé nesse momento, para se cumprir através de você, em você e através de você, um projeto do Senhor. Eu te convido agora a orar junto com a gente. Coloca diante de Deus, seja sincero, fale com Deus qual é a sua fraqueza. Fale com Deus o que está te prendendo. Fale com Deus, que eu sou ciumento. Fale com Deus. Não, que eu penso. Fale com Deus. E Deus vai agora agir na sua vida. Resolva nesta noite obedecer a Deus. Amém? Vamos orar nesse instante. Grande Deus e eterno Pai, oramos nesta noite por meu irmão, pela minha irmã que está nos ouvindo agora e participando dessa live, Senhor. Nós podemos ver aqui no capítulo 22 que Abraão, é a segunda vez que ele obedece ao Senhor, Pai. E resolveu ali, mesmo diante do amor que ele tinha extremo pelo seu filho, ele resolve oferecer o filho em holocausto ao Senhor. Ele não imaginava que o Senhor não queria que ele matasse seu filho, não. Queria provar apenas o amor que ele tinha com o Senhor. E a tua palavra diz que ele, Pai, anda 3 dias. E ele fala com seus moços assim, olha, eu vou uma caminhada de 3 dias fazer um holocausto ao Senhor, vou louvar ao Senhor e voltaremos. Ele fala para as pessoas, voltarei. Ele voltaria com o filho. Olha o que a fé faz. A fé faz a pessoa tomar decisões e crer no impossível. Então, como ele poderia, se ele oferecer Isaac em holocausto, como ele poderia voltar com Isaac? Mas a fé fez ele dizer isso. Voltarei com meu filho. E foi. Então ele foi adorando um filho e voltou com um filho realmente agora. Ele reconhecendo que é amar Deus e amar o filho. Então, Senhor, essa pessoa talvez esteja com alguma coisa prendendo ela a decidir-se para o Senhor, ou servir o Senhor na totalidade. Tem alguma coisa talvez prendendo ela, ou ele, Pai, em ser fiel a Ti no seu ministério, no seu chamado, porque cada um de nós temos um chamado. A pessoa às vezes não sabe disso. Mas o Senhor diz ali, Pai, no versículo 5 de Jeremias 1, o Senhor diz que antes de que se formássemos nos ventres das nossas mães, o Senhor já nos chamou e nos deu as nações, já nos deu a nação como um profeta, Senhor, como uma profetisa. E às vezes a pessoa não sabe disso e fica presa em coisas e não quer obedecer ao Senhor. Mas nesta noite toca, Senhor. Revela ao coração do meu irmão, da minha irmã, que já tem um chamado do Senhor, já tem uma marca do Senhor, e talvez o diabo esteja prendendo o coração dele, o coração dela, para não obedecer ao Senhor. Mas nesta noite, Pai, esse irmão, essa irmã, coloca diante do teu altar, Senhor, o seu coração, os seus sentimentos, suas vontades, sua fraqueza. Esse irmão talvez agora está confessando para o Senhor com a fraqueza que está impedindo ele ou ela de servir o Senhor na totalidade. Visita, Senhor. Assim como o Senhor visitou a minha vida, da minha esposa, visitou o irmão Hélio, a esposa dele e outros. Assim como visitou Abraão, visita agora o meu irmão, minha irmã. Pai, essa situação que o diabo está tentando prender ele, prendendo ela com sentimento para não servir o Senhor na totalidade, nós quebramos agora em nome de Jesus. Todo jugo do demônio cai por terra nessa vida agora em nome do Senhor. Amém, as cadeias, as algemas que estão prendendo este homem, essa mulher de servir o Senhor, que jovem de servir o Senhor. Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque a tua palavra nos garante isso. Então diz no livro de Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada te fará dano algum. A tua palavra nos garante isso, Pai. Então nós repreendemos agora toda a cadeia que prende esse homem, que prende essa mulher. Nós declaramos agora libertos para te servir, livres para te servir, livres para glorificar o seu nome, livres para ser instrumento do Senhor. Espírito Santo, que nessa noite esse homem, essa mulher, esse jovem, sinta o Senhor tocar na sua face. Derrama o teu Shekinah sobre a vida dele, a vida dela. E que tenha uma noite de sono diferenciada, Senhor. E que ela consiga ouvir a sua voz. E que a partir de hoje, Pai, se cumpra nele e na vida dela a sua vontade. Que venha nascer muitos Isaques na fé desse homem e dessa mulher. Que muitos frutos saiam, Pai, dessa decisão nesta noite de te obedecer e te servir. Em nome de Jesus, olha.
Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Amém, vida de cada um. Amém. Pai, Jesus. visita agora a casa, meu Amém. Pai, da Vanessa. Amém, Visita os Jesus. filhos, visita esse Amém, lar, Senhor Jesus. Deus, trazendo aquilo, meu Pai, que eles precisam, Amém, Senhor. Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Visita, Senhor Deus, a casa do diácono Jonathan, Amém. a casa do diácono Daniel. Amém. Visita a casa do Igor, Senhor Deus, Amém. da Neia. Amém. Visita a casa da Érica, Senhor Amém, Deus. Senhor. Pai, visita a casa, Senhor Deus, da dona Fátima, do Amém. Eduardo. Visita a casa, Senhor Deus, dos nossos irmãos. Amém, Pai, traz, Jesus. Senhor Deus, a existência, Amém, aquilo, meu Pai, Senhor. que eles têm falado com o Senhor. Pai, eu te Amém. peço em nome de Jesus. Visita Amém. a casa do Aldir, a casa do Amém. Pierre, a casa do Pablo. Pai, Amém, visita, Jesus. Senhor Deus, jogando por terra toda a investida de Satanás, Amém, todos os Senhor. dardos de Satanás. Pai, que Amém, eles possam Jesus. estar prontos, meu Pai, para obedecer. Que nós Amém. possamos estar prontos a obedecer, Senhor Deus. Nos Amém, ajuda Jesus. a obedecer, meu Pai. Nos ajuda a ouvir, a entender a sua Amém, voz, Jesus. entender aquilo que o Senhor quer. Amém, Pai, eu te Senhor. peço em nome de Jesus, Amém. manifesta o seu poder Amém. em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus, que todos os dardos de Satanás Aleluia. venham a ser desfeitos, meu Pai, assim como o Senhor, meu Pai, abençoou Amém, Senhor. a família de Abraão, abençoa, Amém. Senhor Deus, nós somos abençoados por causa de Abraão. Amém, Pai, então eu entrego nas suas mãos as Amém. nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. Pai, nós queremos te servir. Amém, Pai, Jesus. nós decidimos te servir. Amém, Pai, Jesus. então eu te peço, Senhor Deus, toma tudo em suas mãos e abençoe Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Amém, minha querida. Que nessa noite você possa descansar nas promessas que Deus já fez para a sua vida. E com certeza elas vão acontecer, né? Vão acontecer. Eu creio. Deus te abençoe. Tenha uma noite de descanso. E obrigado pela tua participação conosco nessa live. Deus te abençoe ricamente. E veremos no futuro o teu testemunho de vitória. Sábado nós vamos ter espaço maravilhoso. Nós íamos falar sobre tatuagem é coisa de crente. Ou entra que vocês Você vai vibrar. vão ver. Vai ser bom Deus para vai a falar nossa contigo. vida. Tá? Sábado às 18 horas. Um beijinho no coração e até mais. Shalom, Danai. Deus te abençoe.